Ontem eu assisti um filme que me chamou bastante atenção. Ele mostra e nos ensina como uma simples buzinada no trânsito e no momento errado pode destruir dezenas de vidas, inclusive a sua. Mas o que ele realmente ensina não é sobre trânsito, é sobre a guerra que acontece dentro da mente humana. Eu quero aprofundar sobre isso, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, terapeuta, hipnoterapeuta e sou especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Se você deseja compreender melhor a sua mente, as suas emoções e seus comportamentos, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações. Talvez você esteja curioso de que filme eu esteja falando, mas eu vou te revelar. O nome do filme é A Fúria Incontrolável. Esse é o filme que explica como uma pessoa comum ela pode se tornar um verdadeiro monstro. Você acredita que monstros nascem prontos? Ou eles são construídos ao longo da vida? Quando a gente assiste a esse filme Fúria Incontrolável, a impressão é que nós estamos vivendo apenas um suspense sobre um homem violento. Mas deixa eu te falar algo antes de continuar. Se você já assistiu esse filme, eu garanto para você que depois dessa minha análise, você for assistir novamente, a sua experiência será completamente diferente. Então, continuando. Nós não estamos diante de um suspense falando de uma pessoa violenta. Eu acredito que nós estamos vendo algo muito mais profundo. Nós estamos vendo o retrato de uma alma que foi sendo destruída aos poucos. E aqui nesse vídeo nós vamos analisar esse filme pela psicologia, pela neurociência, pela visão sistêmica e pela Bíblia. E se você não acredita, está tudo certo. E talvez você descubra que o verdadeiro perigo não está naquele personagem. Está em qualquer ser humano que deixa de governar a própria mente. E logo no início do filme, antes mesmo da famosa buzina que transformou a vida da protagonista num verdadeiro caos, nós descobrimos que aquele homem já havia cometido um ato brutal antes. Isso muda completamente a nossa interpretação. A buzina, na verdade, ela não criou o problema. Ela apenas revelou um problema que já existia. Essa diferença é fundamental. E na terapia eu costumo dizer que os gatilhos revelam aquilo que os traumas esconderam. Freud dizia que a nossa mente abriga impulsos que nem sempre reconhecemos de forma consciente. Raiva, agressividade, desejo de destruição. Esses impulsos existem. A diferença está na forma como nós aprendemos a lidar com eles. Quando esses impulsos deixam de ser regulados, eles podem dominar o comportamento. Daniel Goleman, que é um autor que eu gosto bastante, ele chamou isso de sequestro emocional, ou sequestro da amígdala. É quando a emoção assume o volante antes que a razão ela consiga participar. Quem já perdeu a cabeça numa discussão sabe exatamente do que eu estou falando. E depois vem a frase clássica: eu nem sei por que eu fiz aquilo. E naquele instante a emoção falou mais alto que a reflexão. E aí no livro de Gênesis, bem no início, nós encontramos uma das passagens mais impressionantes da Bíblia. Antes de Caim matar Abel, Deus faz um alerta importante para ele. O pecado está à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. É como se fosse o mal estar batendo na sua porta e abrir uma decisão e responsabilidade sua, que vai gerar sérias consequências. Então observe que Deus não promete retirar a tentação de Caim. Deus não promete retirar o desejo de vingança. Deus não promete retirar o que Caim estava sentindo. Ele coloca diante de Caim uma decisão, uma responsabilidade. Domine a sua ira. Essa é uma das maiores lições sobre responsabilidade pessoal de toda a Bíblia. Você não controla todos os impulsos que surgem, mas você é responsável pela resposta que escolhe dar àquilo que você está sentindo. Jung, que é um outro autor que eu gosto, com algumas seleções, ele dizia algo que eu considero extraordinário. Aquilo que não enfrentamos dentro de nós
acaba dirigindo as nossas vidas. Jung chamava isso de sombra. Não é o mal em si, é tudo aquilo que reprimimos, negamos ou fingimos que não existe. Quando ignoramos a nossa sombra, ela não desaparece. Ela, na verdade, ela cresce. E muitas das vezes aparece justamente nos momentos de maior pressão. O personagem do filme, ele parece viver exatamente isso. Ele já não distingue mais justiça de vingança. A sua identidade passa a ser definida pelo ressentimento. E quantas vezes isso acontece, ou até já aconteceu algumas vezes na sua vida? Agora eu quero te trazer a visão sistêmica da situação. Cada pessoa que cruza o caminho desse personagem, ela passa a sofrer sérias consequências. Alguns motoristas, amigos dele, amigos da pessoa que deu a buzinada, familiares, policiais. A dor, ela vai contaminando todas as relações. Gregory Bateson, ele talvez seja um dos maiores antropologistas que conheço. Ele defendia que não podemos compreender uma pessoa de forma isolada. Ela faz parte de um sistema. Quando o elemento entra em colapso, todo o sistema sente. É exatamente isso que o filme mostra. Uma pessoa emocionalmente desorganizada, ela produz caos por onde ela passa. Talvez tenha uma pessoa assim na sua família. E aqui entra Viktor Frankl, que é um outro autor admirável. Ele sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Ele perdeu praticamente tudo. Mesmo assim, ele escreveu uma frase extraordinária. A frase é a seguinte: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço reside a nossa liberdade. E é exatamente esse espaço que desaparece do personagem. Toda provocação recebe uma resposta imediata, sem reflexão, sem consciência, sem escolha. Imagina aqui dois recipientes, um vazio, outro cheio de gasolina. A mesma faísca cai sobre ambos, somente um explode. A vida é assim. As buzinas vão continuar existindo, as injustiças vão continuar acontecendo, as críticas continuarão chegando. A pergunta nunca será quem provocou. A pergunta será o que existe dentro de você quando a faísca aparecer. Agora deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você já chegou em casa irritado por causa do trabalho e respondeu mal justamente para quem não tinha nenhum tipo de culpa? Se isso aconteceu, você experimentou uma versão muito menor do mesmo mecanismo. A diferença não está no tipo de emoção, ela está na intensidade e principalmente na capacidade de dominar ela. E por isso que Deus advertiu Caim antes da tragédia acontecer. Porque Deus sempre trabalha primeiro no coração. E esse é um detalhe que me emociona. Deus, ele advertiu Caim antes do crime. Isso significa que Deus oferece oportunidade antes de acontecer uma tragédia. O alerta vem antes do desastre. Talvez Deus esteja fazendo o mesmo conosco todos os dias. Talvez as nossas pequenas irritações sejam alertas. Talvez os nossos ressentimentos sejam também alertas. Talvez a nossa dificuldade em perdoar seja um alerta. O problema é que muitos só escutam depois que destruíram, na verdade, tudo. Deus sempre trabalha primeiro no seu coração. O crime de Caim aconteceu depois. A batalha começou muito antes. E é assim com a gente também. Ninguém destrói um casamento de um dia para o outro. Ninguém perde uma amizade em 5 minutos. Ninguém explode emocionalmente sem que algo venha sendo alimentado há muito tempo dentro de você. O personagem desse filme, Fúria Incontrolável, ele perdeu o controle muito antes daquele trânsito. Ele perdeu quando deixou de dominar os seus impulsos, quando ele alimentou a sua dor, quando ele transformou o ressentimento em identidade, quando ele decidiu que o mundo pagaria por aquilo que ele sofreu. E é por isso que Deus disse a Caim: o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Essa frase continua atual, porque todos nós teremos dias ruins.
Todos nós enfrentamos perdas. Todos nós seremos contrariados. A diferença entre construir ou destruir uma vida inteira pode estar em alguns segundos, no seu respirar profundamente de forma consciente e naquele pequeno espaço entre sentir e agir. Deus lhe dê sabedoria para reconhecer os seus próprios gatilhos e coragem para dominar antes que eles dominem você. Se você gostou desse vídeo, escreve aqui assim, ó: a partir de hoje eu irei dominar e gerenciar os meus impulsos. Então curta, compartilha lá no grupo da sua família e pede para eles assistirem até o final. E coloque lá: olha só o que esse psicanalista está falando nesse vídeo. Assista até o final. Então, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!